Fala galera, estamos ao vivo com mais uma live dos Parmesas nesse domingão, dia 19/6/2022, às 8h05 da noite. O produtor foi muito pontual, ele colocou no YouTube 8h05 e a gente começou 8h05. Esse produtor tá cada vez melhor, galera. Todo mundo quer conhecer ele, todo mundo quer saber quem é essa carinha fofa que fala no áudio, que nem o Lombardi aqui comigo. Produtor, boa noite. Tudo bem com o senhor? Tá tudo certo? Como o senhor tá depois da vitória do Coringão? Tá tranquilo? Tô mais aliviado. Triste porque acabou meu feriado. Mas vamos embora. Vamos que hoje tem uma live interessante aí. Você vai gostar muito. Então é isso aí. Galera, vem chegando aqui na live dos Parmesas. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá like, compartilha. E também estamos lá no Facebook. Você que quer acompanhar a gente no Facebook, entra lá, Parmesas, que você vai localizar a gente lá. Estamos ao vivo lá também. Também dá like lá, manda perguntas, que o produtor vai estar aí observando todo mundo, mandando coisas no nosso chat, beleza? Mandem perguntas aí, quem conhece o nosso convidado de hoje também, querem fazer perguntas sobre o trabalho dele, só mandar aí no chat aí no YouTube, beleza? É isso aí, galera. Então, sem mais delongas, vamos apresentar ele. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Ricardo Barros nos Parmesas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Gratidão. Muito obrigado. Olha ele aí, o cara aí, ó, todo com a cabeleira, pá, sossegadão de terno, gravata. Enquanto a gente, eu e o produtor, estamos aqui, sossegadão de chinelo, né? Com a camisa do Homem-Aranha. Eu tô com a camisa do Homem-Aranha. E o produtor deve estar lá de boa na cama dele lá. Mas eu tô aqui, ó, de frente, aqui conversando com o convidado de hoje. Ricardo, tudo bem com você? Tudo certo? Tá frio? Tudo ótimo. Tá frio aqui. Eita. Tá frio aqui. Aí sim. E aí todo mundo tá perguntando assim, quem que é esse cara aí que tá conversando nos Parmesas de hoje? Ricardo Barros. Aí tá lá escrito assim, ó, hipnoterapeuta. Daí todo mundo, não, já ouvi falar em hipnose, mas hipnoterapeuta? Fala pra gente o que é hipnoterapeuta, antes de eu perguntar quem é você. Vamos lá, pessoal. Hipnoterapeuta é um profissional que se utiliza da ferramenta da hipnose, né, para fazer terapias, para ajudar outras pessoas. De diversas situações, como ansiedade, depressão, síndromes do pânico, baixa autoestima. Porque muita gente fica pensando que hipnoterapeuta é aquele que chama a gente para fazer aquela hipnose assim, igual muitos fazem no entretenimento, que a gente estava falando na pré-live aqui, né? Sim, sim. Não, o hipnoterapeuta é aquele que usa a hipnose no contexto clínico mesmo. Então não tem a ver com a hipnose de entretenimento que provavelmente todo mundo conhece. Né, que todo mundo conhece. Mas aí, nesse breve resumo aí, fala pra gente, a gente sempre começa para a mesa perguntando pro nosso convidado, quem é o Ricardo Barros? Conta pra gente quem é o Ricardo, o que ele faz, como que é a vida dele. Então, bom, Ricardo Barros é um cara, eu diria, otimista. Eu trabalho, estudo há muito tempo já o autoconhecimento, né? No objetivo de levar uma melhor qualidade de vida para todos aqueles que me procuram e para mim, né, como pessoa. Então eu sou assim um estudante do autoconhecimento já há muito tempo, né, desde os meus 18 anos. Então o Ricardo Barros é um ser que tem muitas facetas, né, digamos assim, muitas faces. Então você tem o Ricardo Barros hipnoterapeuta, você tem o Ricardo Barros marido, você tem o Ricardo Barros pai de 2 filhos,
Você tem o Ricardo Barros, professor, também sou professor. Então, você tem várias facetas aí. Acho que é isso. Cara, deve ser assim, para você deve ser. Você gosta disso, né? Você gosta de fazer essas coisas, gosta de estar presente. Você gosta de estar presente com sua família também, né? Gosta Sim. de mostrar um pouco do seu trabalho para as pessoas, né? Isso é importante, né? E você existe eu nunca ouvi falar, mas existe a faculdade de hipnoterapeuta? Não. Na verdade, a hipnoterapia, ela entra como complementar. Então, existem especializações em hipnoterapia, entendeu? Então, no caso, Mas você tem faz faculdade uma... específica que faz? Ah, Não. Faculdade, não. Específica, não. Você pode, por exemplo, fazer a faculdade de psicologia e você se especializa em hipnoterapia, né? sim. Mas você pode fazer também assim, esse é o meu caso, na verdade, que você tem a formação de hipnoterapeuta, você se forma como hipnoterapeuta, estuda, né? E aí você passa a atender como hipnoterapeuta e você tem várias outras áreas que você vai desenvolvendo ao longo, sempre ligados com a mente, autoconhecimento, entendeu? Mas como não é uma profissão regulamentada no Brasil, então, digamos assim, você, Renan, se um dia você quiser se tornar hipnoterapeuta, você se forma como hipnoterapeuta, estuda bastante e você se torna um hipnoterapeuta, porque é uma área de terapia complementar. Se der bastante dinheiro, quem sabe, né? Entendeu? Aí, tô brincando. Mas assim, você trabalha de casa, como que é? Você vai até a Então, pessoa, se a pessoa... na verdade funciona assim, tem os métodos online e presencial. Então a pessoa me procura e aí ela vai decidir o que ela quer. Por exemplo, se ela for daqui de São Paulo, da cidade de Itu, né, então a gente vai fazer presencial, que é o quê? É o momento onde ela vai estar lá na sessão junto comigo e nós vamos fazer o tratamento ali. Se ela for de outros estados, né, outros locais, a gente faz online, tem o mesmo efeito, inclusive. Porque a única coisa que basta para a hipnose é o quê? Comunicação. Só comunicação. Eu acho que a comunicação é o essencial de tudo, né? É o essencial de tudo, com certeza. É o essencial de tudo. É o que falta pra gente, né, cara? Eu fico Claro. Comunicação é tudo, né? falo assim, mano, por que o ser humano ele não se comunica, né, mano? O que será? É verdade. Fica pensando, mas... e hoje você está focado mais no ramo do quê? Da hipnose? Da hipnoterapia. Não, da hipnoterapia. Eu sou um terapeuta que tenho muita experiência em atender casos de pessoas com... Oi? Você fala mais da mente, da depressão, do estresse? Então, sim, na verdade, assim, a minha especialidade mais é atender baixa autoestima e ansiedade. Eu atendo muitas pessoas com baixa autoestima e ansiedade, entendeu? E aí uma coisa leva a outra. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que tem síndrome do pânico e você vai ver no fundo que ali a causa raiz dela é uma baixa autoestima. Sim. Entendeu? É uma coisa liga a outra mesmo. Uma coisa liga a outra. Mas assim, a minha, assim, digamos, especialidade que eu tenho mais experiência em atender é a ansiedade e a baixa autoestima. Por isso que o meu Instagram, se você olhar, ele é direcionado a pessoas que sofrem de baixa autoestima e de ansiedade. As pessoas procuram bastante você, assim, para falar sobre a ansiedade que ela sente, ainda mais agora que a gente vive, né? Ainda, mas não acabou, né? A gente vive ainda num momento de pandemia, de vírus, né? Que estão se alastrando por aí. Você acha que as pessoas sentem muito medo ainda das coisas que podem acontecer? Olha, cara, vou ser sincero para você, demais. A procura aumentou, assim, de forma exponencial. Demais. As pessoas estão com muitos medos. Tem algumas pessoas que têm medo de viver a vida nesse novo normal, né? E tudo isso faz parte da natureza humana. Até quando a gente for falar mais sobre a hipnose e a hipnoterapia, a gente vai dar aí um
um briefing, né? Vai fazer um passadão por cima, né, de todas as questões. Como que isso aí acontece, né? Como que a hipnose acontece? Como que essa parte do cérebro nosso funciona que nos leva a isso de hipnose? Então, tem todo um fundamento. E tudo é basicamente uma só coisa, Renan: proteção. Mecanismo de defesa, entendeu? Que é Cria um justamente... mecanismo? Oi? A gente cria um mecanismo de defesa entre a gente? Não, não. Na verdade, assim, o nosso cérebro, ele é especializado nisso, em mecanismo de defesa, entendeu? Então, vamos dizer o seguinte: nós temos uma parte primitiva aí do nosso cérebro, que é chamado, né, o cérebro primitivo ou o cérebro reptiliano. O que é isso? É uma partezinha mais aqui embaixo na nuca, mais na parte de baixo do cérebro. Depois você pode até colocar aquela imagem mais para frente, que você vai entender o quê? Que esse cérebro é o primeiro que se desenvolveu na natureza como um todo. Olha que interessante. Então, por que ele é chamado cérebro reptiliano, né? Porque os répteis têm. Então, ele é um cérebro que é chamado primitivo porque ele é muito antigo, né? E aí o que acontece? Esse cérebro, ele tem basicamente duas funções: fugir, né, ou lutar. Então, se você se depara com um perigo, ou você vai fugir dele, ou você vai brigar, vai para frente, entendeu? Ricardo, tem uma questão que é interessante falar sobre isso, que às vezes a pessoa, olha só, você está falando disso, eu estou lembrando dos casos aqui. Uhum. Às vezes a pessoa assim, ó, se ela sente medo, por que ela começa a suar frio, tremer? Sabe? Às vezes a pessoa fica assim, né? Treme, começa a Fica. suar frio, começa... A palavra não sai da boca, parece. Começa a Isso, ficar com sede, não é? isso. Então, funciona assim, Renan, só para dar uma passada geral. Uhum. Esse mecanismo do cérebro primitivo, ele é responsável pela luta ou fuga, correto? Só que o que acontece? Quando a gente entra nesse mecanismo, o corpo ele começa a se proteger. Então, ele vai te dar as condições para você sobreviver àquilo. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos essa memória genética no nosso cérebro, é uma herança, né, memorial. Vamos supor, você estava lá com o nosso ancestral, né, estava lá de frente para uma onça. O que ele ia fazer? Ele ia lutar com a onça? Ele ia analisar rápido ali, ia ver que não conseguia. Então, ele ia fazer o quê? Fugir. Então, por isso, o nosso corpo ia começar o quê? Liberar cortisol, que é o hormônio de estresse, adrenalina, né? O sangue ia começar a subir, por quê? Porque se ele se machucasse as pernas, se ele machucasse as pernas no momento que dá fuga, não podia sair sangue. Então, depois ele vê essa questão da dor. Mas ele tinha que correr, salvar a vida dele, entendeu? A questão do batimento cardíaco é para quê? É para melhorar o funcionamento dos músculos, né? A sudorese também, você está respirando todo esse sistema, você está pulsando todo esse sistema que precisa o quê? Lutar ou fugir, entendeu? Então, Sim. por isso que acontecem esses sintomas. Quem comanda? O cérebro primitivo. Nossa. Agora vem a grande sacada. O que é uma ansiedade, Renan? Basicamente... Vou chutar aqui. Posso chutar? Vai lá, chuta. A gente tem que fazer um suspense também, viu? Ó, para mim, a ansiedade, eu vou falar, o produtor ele deve estar rindo lá da minha cara agora. Para mim, a ansiedade deve ser aquilo que a gente quer muito, mas quer que chegue, quer que faça, quer que aconteça, sabe? Por exemplo, eu quero ganhar um PlayStation 4, tô muito ansioso para ganhar. Então, deu um bagulho aí que tá. Isso aí que você falou, né, uma projeção para o futuro. Então, por exemplo, eu quero ganhar um PlayStation 4. Ok, isso é uma projeção. Isso pode virar uma ansiedade. Por quê? A ansiedade, a definição dela é o quê? É um disparo automático da nossa amígdala cerebral, que está onde? No cérebro primitivo. Então, sabe esse negócio que eu falei agora de fugir da onça? Lutar ou fugir? Sim. Pensa isso disparando quando você está assistindo um filme. Você foi assistir o Top Gun e disparou isso lá. Você está na sala de cinema e, de repente, o seu cérebro entende que você precisa lutar ou fugir. Automaticamente, imagina isso. Que constrangimento. Ou você está no final de semana, entendeu? Entendi. Opa! Acho que ele caiu, hein, produtor?
Eu acho que ele apertou o botão errado. Enfim. Aí, Renan. O produtor colocou na tela aí a galera que tá assistindo. O cérebro triuno. As 3 partes, né? Do cérebro. É o que ele tava É falando. sério que ele falou todo do negócio de correr ou lutar e você falou de PlayStation 4, velho? Ah, não, velho. Eu tô aqui na minha vibe, pô. Deixa Eu caí. Bom, gente, Ele tá voltando vamos aí. lá. Voltei? Voltou, Ricardo? Voltou. Opa, então, eu tava explicando. Tá, agora você imagina, né? Olha lá, essa parte vermelhinha que tá aí na imagem que eu mandei para vocês, esse é o cérebro reptiliano. Então, quando uma pessoa sofre de ansiedade, o que está acontecendo? Essa parte disparou automaticamente. Por quê? O cérebro da pessoa entendeu que ela está vivendo algum perigo e que ela precisa lutar ou fugir. Por isso que a pessoa ansiosa ou ela fica abaixada ou ela quer sair correndo do lugar, entendeu? É algo que a gente não controla, é um disparo automático. O Então, estresse isso é também? uma ansiedade. Sim, o estresse, ele é, em algum nível, considerado como uma ansiedade. Entendeu? O problema é que o que define a gravidade da ansiedade, Renan, é quantas vezes isso ocorre no dia. Então, você tem pessoas que têm ansiedades baixas. Então, isso ocorre para ela 2, 3 vezes ao dia, né? Mas não todo dia. Agora, imagina uma pessoa que tem 5 vezes o ataque de ansiedade todos os dias na vida. Complica, né? Ixi, isso aí É o caso que nós estamos aí, muitas pessoas. O que é? Cortou? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a pessoa está ali ansiosa com uma situação, vamos dizer, igual eu coloquei uma situação no PlayStation, mas assim, vamos dizer outro tipo de situação. Ela está muito ansiosa para que as coisas se resolvam. Isso pode ser da pessoa ou isso gera, nesse caso, esse tipo de coisa que você acabou dizendo, que é essa parte do cérebro, acaba mexendo com a mente, né? A pessoa acaba ficando ansiosa, acaba querendo aquilo, mas não consegue. Isso é da pessoa ou isso vem de algum lugar, assim? Então, aí que tá, você está começando a chegar na hipnoterapia. A pessoa, vamos supor, para ela ter ansiedade, ela precisa disparar uma emoção. Então, entenda o seguinte, Certo. é a emoção que controla tudo. Então, vamos supor, a pessoa está lá numa situação e, de repente, ela começa a ficar ansiosa, ou na emoção de medo, como você disse, né? A emoção vai fazer o quê? Com que dispare esse mecanismo de defesa, só que no momento que não é para disparar. Por isso que fala, é uma disfunção de um mecanismo de defesa do ser humano, entendeu? Então, o medo, por exemplo, dispara a ansiedade. Uma frustração dispara a ansiedade. Então, uma pessoa, por exemplo, está lá e, de repente, foi demitida do trabalho, trabalha 30 anos no mesmo trabalho e foi demitido, pode levar a disparar uma ansiedade. Entendi. Tá, entendeu? Porque a gente vê muitos casos, ainda mais na minha família, eu vejo também alguns casos assim, eu fico, né? Sim. Pensando assim. Tem sentido, né? Tem. Bacana. Ô, Nicolas, por gentileza, produtor, coloca outra imagem lá, a outra imagem que ele mandou, que é a outra, preto e branco lá. Não a colorida, preto e branco. Isso. Modelo da mente. Perfeito. Explica pra gente aí. O que é isso, né? Sobre o inconsciente e o subconsciente. E o Que é um consciente. negócio. Que é um negócio bem assim. Muita gente fala assim, pô, é complicado de se entender a mente humana, né? Mas eu acho que você pode explicar um pouquinho pra gente aí como que funciona esse... Eu só vou pedir uma coisinha pro Nicolas, para ele voltar naquele da imagem colorida, porque ele tem total relação com esse aí. Então, imagina o seguinte, Renan, esse aí é o de perfil. Então, esse é um cérebro humano de perfil, certo? Certo. Então, o que quer dizer? A parte ali embaixo, a vermelhinha, é a parte primitiva que eu falei, o cérebro reptiliano. Tem em todas as pessoas. E quem que carrega também? Os répteis. Perfeito. Aí a natureza, ao longo dos bilhões de anos de evolução,
ela desenvolveu uma outra camada de cérebro em cima desse reptiliano, que é esse amarelinho, tá vendo aí em cima? Esse é o cérebro dos mamíferos, ou também chamado cérebro límbico. O que esse cara é responsável por fazer? Emoções. Esse cara, ele só lida com emoções. Então, todas as emoções que você, Renan, teve foram processadas por o seu cérebro límbico, tá? Então, quem que tem esse cérebro? Todos os mamíferos. Então, cachorrinho, gatinho, golfinho, ser humano, né? O que acontece? Diferente do réptil, os mamíferos, eles têm duas camadas, então, cérebro límbico e cérebro primitivo, ok? Só que se desenvolveu na natureza um animal que quer ser totalmente diferente de todos, o ser humano. E aí, esse ser humano, ele veio com uma camada extra. Tá vendo esse azul aí em cima, aí, ó? Que tá acoplando em cima do amarelinho? Esse é chamado neocórtex. Só existe em ser humano. E neocórtex porque é o novo córtex, a nova central de processamento. O que esse azulzinho nos permite fazer? Pensar, raciocinar, criar análise. É o que nos separa do reino animal. Agora me diz uma coisa, Renan. Quando você está aí na sua vida corriqueira, de repente você está esperando um projeto, vamos supor, o próprio exemplo que você deu, você quer ganhar o PlayStation 4. Aí você não consegue ganhar esse PlayStation 4. Te gera uma emoção de frustração, de raiva. O que vai acontecer? Você vai deixar de ser racional e quem vai comandar é o seu cérebro límbico, essa parte amarela. Por quê? Ele precisa processar a emoção de frustração. Entendeu? E aí, nesse momento, você vai sentir aquela emoção, e aí aquela emoção ela vai passar pelo seu corpo, vai te dar sensações, e depois, quando ela passar, aí você vai pensar, pô, tudo bem, eu posso fazer outros planos para comprar aquele PlayStation 4. Você vai o quê? Racionalizar essa emoção. Aí que você vai fazer o quê? O sentimento. Ou seja, como que a sua mente racional interpretou aquela emoção. Por isso que é sentimento, é o sentir da sua mente, entendeu? Agora vamos lá, pode ir para o próximo quadro. Vocês vão entender agora. Esse quadro é um cérebro visto de cima. Então, certo. Aquela parte que eu falei, que é o cérebro reptiliano, o cérebro é aquilo que está físico na gente, dentro da caixa. A mente é o estado da consciência, ou seja, é aquilo que comanda cada parte dessa. Então, a gente tem que entender o quê? Que dentro do modelo desse modelo da mente, do Gerard Kine, que é o quê? É o discípulo do Dave Elman, o pai da hipnose médica, é um dos modelos existentes, tá? Tem vários outros que eu poderia explicar, mas esse é o mais simples. No modelo dele, o cérebro reptiliano é responsável pelo quê? A mente inconsciente. Então, é o quê? Instintos, nossos instintos animais, então, procriação, vontade de comer, vontade de beber, se proteger, sobrevivência. É o cérebro reptiliano que calcula o batimento cardíaco. Imagina se a gente tivesse que pensar para bater o nosso coração. Ou prestar atenção a cada respiração. Então, tudo que é automático no teu corpo é o cérebro inconsciente. Por isso que é inconsciente. Você não tem consciência disso. Tá? Agora, olha que interessante. Acima desse inconsciente, nós temos o quê? O límbico. Lembra que eu falei das emoções? Quem comanda ali é o subconsciente. Esse é o cara que a gente trabalha. Por quê? Ele é o cara responsável por todas as suas emoções. E toda a sua memória permanente. Então, como se fosse um HD mesmo de computador. Tá? E acima, né, nós temos esse novo desenvolvimento que é o quê? O nosso cérebro neocórtex, que está ligado com a nossa mente consciente, que é o que nós estamos usando agora para conversar. Você está me ouvindo, captando o que eu estou falando, analisando o que eu estou falando, comparando com as informações anteriores, né? Então, nós estamos aqui em mente consciente, tá entendendo? Só que se nós tivéssemos que lidar aqui com alguma emoção... Pode seguir. Só que se nós tivéssemos que lidar com alguma emoção, ia fazer como se fosse uma troca para o subconsciente, porque é só ele que processa emoção. E o nosso consciente é só razão, análise, né, estratégias, tá? Agora, a gente pode entender o quê? Que nós temos um cérebro triuno, ou seja, são 3 mentes dentro de uma.
Caraca. Entendeu? Então, aí que está a grande questão, né? Por quê? Aqui nós estamos no consciente, certo? Só que, lembra que eu falei? Processando em segundo plano ali, em background, né? Por trás dos panos, existe o nosso subconsciente, ou seja, o consciente que está, aquilo que está abaixo do nosso consciente. Por isso que é subconsciente. Entendeu? E ainda mais profundo, nós temos o inconsciente. É Mas, isso. Ricardo, Explicamos o modelo. Agora, uma dúvida aqui. Por que a gente, assim, ó, a gente está com 26 anos de idade. E por que a gente não consegue se lembrar de como a gente era pequeno, assim? Assim, você lembra alguns flashes, mas você não lembra total, porque parece que apaga na memória algumas coisas. Exato. Na verdade, não apaga. Principalmente a minha, assim, eu não lembro exatamente, assim. Então, é que é o seguinte, Renan. Nós temos dois tipos de memória, tá? Nós temos a memória de curto prazo, que é assim, é a memória que você usa para lembrar de alguma informação que você usa corriqueiramente. Por exemplo, se eu falar assim, Renan, qual que é o número da casa que você mora? Você, já lembra. Qual que é a rua que você mora? Pô, você já lembra, entendeu? Por quê? É uma memória que fica no nosso consciente, tá? Essa memória é a memória de curto prazo. E nós temos a nossa memória que guarda, eu costumo falar, em áudio e imagem 4K, né? Full HD total, né? E emoção e sentimento, tudo aquilo que nós vivemos, desde o útero da nossa mãe até a sua idade atual, tá tudinho registrado. Aonde? No teu subconsciente, o local de registro de memória permanente. Agora aí que tá. Por que você não lembra? Porque teu subconsciente não quer. Ele protege você. Ele não de quer você deixar. mesmo. Não. Eu queria lembrar de algumas coisas. Então, é que você quer lembrar conscientemente. Eu quero lembrar agora. Isso, conscientemente. Entendi. Entendeu? Pô, bacana, mano. Legal, né? É legal. Ali, ó, no consciente, igual você falou, memória a curto prazo. Aí embaixo está escrito, produtor, analítico, é isso? Isso, analítico, racional, força de vontade, memória de curto prazo. Por que está força de vontade ali? Eu vou dar um exemplo bem legal para você entender. A nossa força de vontade, Renan, é como se fosse uma bateria, tá? Então vamos supor, ela está 100%. Então eu decidi amanhã, por exemplo, que eu vou na academia, né, puxar uns pesos para ficar forte, beleza. Então, vamos supor, eu quero mudar ali a minha forma física. Então eu decido com o quê? Com a minha força de vontade. Aí eu faço um plano com a academia de meses, porque a academia, ela conhece isso aqui que eu vou falar. Sim. Aí ela já te cobra 6 meses. Aí você vai quando? Você vai 2 semanas. Por quê? É o tempo de duração da sua força de vontade. Em 2 semanas, a sua força de vontade chegou a 0 e acabou. Por quê? Na verdade, para você mudar a sua forma física, o seu subconsciente tem que estar de acordo. Porque ele é o teu núcleo mais profundo, entendeu? Sim. Então, esse é o exato motivo das pessoas irem na academia, por exemplo, e não conseguirem ir até o fim. E isso na sua vida para tudo. Por exemplo, você tem um projeto, vou ler esse livro aqui e vou adquirir mais conhecimento, você acaba ficando procrastinando ali, entendeu? Uhum. Porque entenda o seguinte, Renan, não é que o subconsciente ele joga contra a gente, mas é que ele é um mecanismo de defesa. Então ele vai te tornar exatamente naquilo que você foi programado para ser. O que isso quer dizer? Mas eu acho assim, ó, igual você falou, 2 semanas o cara vai para academia. Eu acho que nem 2 semanas, 3 dias o cara já esgotou já hoje em dia a força de vontade dele. Ele vai, segunda, tô focado, terça, foco. É verdade. Quarta, um foco mais ou menos. Na quinta ele fala, véspera de sexta, vou beber. Sexta, isso. Exato. Hoje está durando ainda menos, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, para você mudar, por exemplo, um comportamento, um hábito, você precisa o quê? Fazer essa mudança em nível subconsciente, porque se só for no consciente, você não consegue, entendeu?
E por que que você não consegue? Tem um motivo, né? E por isso que tem aí essa imagem. Então, do 0 aos 7 anos de idade, Renan, o seu consciente se comunicava com o seu subconsciente. Olha só que legal. Não tinha separação. Então, toda a informação que você aprendeu do 0 aos 7 anos, ela foi registrada no seu subconsciente. E ela tornou você quem você é. Tudo que você ouviu dos seus pais, dos seus tutores, dos seus professores, né? E a partir dos 7 anos entra uma coisa chamada faculdade crítica, ou fator crítico, que é o quê? É como se fosse, é metafórico isso aqui, é uma separação entre o consciente e o subconsciente. E aí, a partir dos 7 anos, Renan, só entra informação em você que vai mudar o seu núcleo se aquela informação já existe em você. Então, exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, já existe uma informação ali de que ela não se valoriza, de que ela não se acha legal, ok. Se você manda um elogio para uma pessoa dessa, esse elogio ele entra, bate na faculdade crítica, ela vai falar assim, mas vai passar para dentro do subconsciente? Não, mas aqui ele não se acha assim, o pensamento dele sobre si próprio é que ele não é legal, ele não é bacana, então não entra. Então o elogio não entra. Agora, em compensação, a crítica entra muito fácil. Por quê? É a tua programação. Entendeu? Produtor, é isso mesmo, tá vendo? Olha as críticas que a gente recebia dos 0 aos 7 anos lá. Aí passou, a hora que a gente vai receber um elogio, você tá gato, pá, não sei o quê, não tem mais. Você não acredita. Entendeu? Não tem mais. O subconsciente não deixa, né? Não deixa, porque é como se ele fosse um segurança, ele só vai deixar entrar aquilo que já existe lá dentro. Aí que vem o quê? A hipnose, que é o meio da gente se livrar desse suplício. A hipnose nasceu do subconsciente. Não, a hipnose é o meio de acessar o subconsciente depois dos 7 anos de idade. Entendeu? É vital. Então, por exemplo, aí que tá, uma pessoa, por exemplo, que aprendeu do 0 aos 7 anos, de alguma forma ela se sentiu abandonada pelos pais, se sentiu não querida, ou teve pais que não foram tão sábios, se cria uma memória emocional lá dentro de que o mundo é perigoso, então ela começa a desenvolver vários comportamentos, compulsões, traumas, né? Tudo isso vai moldando essa problemática. Aí qual que é o trabalho do hipnoterapeuta? Justamente isso. É investigar aonde, no subconsciente dessa pessoa, qual que é a causa daquele problema. Então, qual que é o motivo de você ser ansioso hoje? O que tem aí dentro? Da vida. O que tem aí dentro que fez com que você se tornasse assim? Isso para qualquer coisa, tá? Ansiedade, síndrome, compulsão, fobia, qualquer coisa. Caramba. Nossa, cara. Entendeu? Aí aqui com a informação. Então, mas então na verdade é assim, Renan. Tudo que a gente deseja mudar na gente, a gente pode utilizar a hipnose para isso. Por quê? A hipnose, a definição dela, nada mais é, Renan, do que atravessar a faculdade crítica e estabelecer um acesso no subconsciente. Então você dá um bypass, você transpassa esse firewall. Tá entendendo? Não, eu tô entendendo, mas é até legal falar sobre isso, porque você falou, do 0 aos 7 anos, você tem uma fase da sua vida, certo? Isso. Passou dos 7 anos, você tem o fator crítico. Isso, faculdade crítica, perfeito. Aí, esse fator crítico, igual você falou, tem coisas que podem entrar no subconsciente e tem coisas que o nosso subconsciente bloqueia, que ele só vai receber críticas e não receber o elogio, igual você deu o exemplo aí, né? Uhum. Mas, ao decorrer do tempo, hoje em dia, a gente percebe que as pessoas acabam se valorizando melhor. Tipo, por exemplo, eu vou falar por mim. Vamos dizer que do 0 aos 7 anos eu tinha uma parte da minha vida que eu também era desse jeito, igual você disse. Aí dos 7 aos 18, eu tinha esse bloqueio. Tipo, não sou isso, não sou aquilo, eu só recebi a crítica. Mas depois que você passa de uma fase, você começa a pensar assim, não, eu sou bom, eu sou isso, aquilo. Porque são partes e fases da vida que você acaba percebendo no dia a dia? Então, que é assim, Renan, isso aí varia de cada pessoa, tá? Mas assim,
tudo que a gente aprende ali dos 0 aos 7 anos foi instituído pelos nossos primeiros mestres, né? Pai e mãe, certo? E depois, amigos, colegas, professores, tudo que é que vai moldar o nosso mundo externo. Em determinado momento, nós sentimos o quê? A sede do autoconhecimento e de nos tornarmos aquilo que nós somos de fato, e não mais influenciados pela linhagem hereditária e nem pelo que nós aprendemos. Sim. Isso pode surgir numa pessoa em 16 anos de idade, pode surgir aos 18, pode surgir aos 30 e pode nunca surgir. Esse é o ímpeto da busca, entendeu? É onde você vai buscar quem você é. Mas não quem que quiseram que você fosse, mas quem de fato você é, o que você veio fazer. Por isso que a gente fala, é o autoconhecimento, é conhecer a si mesmo. Entendeu? Então você despertou para esse ímpeto, né, de, peraí, será que aquilo que eu aprendi de crítica, tudo isso que eu aprendi é realmente parte de mim, ou isso aí eu estou deixando há muito tempo isso entrar, entendeu? Aí você começa a buscar a si mesmo, se torna um buscador. E essa importância do autoconhecimento das pessoas, ela acaba equilibrando a vida da pessoa, deixando ela mais tranquila, mais, assim, vamos dizer, com equilíbrio mental, assim, na vida? Sim, claro. Por quê? Porque, primeira coisa, o autoconhecimento, ele vai favorecer o equilíbrio da sua razão e da sua emoção. Agora você vai entender, por isso que fala, né? A cabeça e o coração, que não se entende. Né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Né? Por quê? É consciente com o subconsciente. Se você alinha os dois em uma perfeita harmonia, aí você vai entrar no que a gente chama um estado de equilíbrio natural. Né? Ou seja, você vai estar mais em paz consigo mesmo. E mais, como você vai conhecer a si mesmo, dificilmente os impulsos animalescos que vão surgir vão ter efeito sobre você. Então, por exemplo, uma pessoa está na rua e é xingada. Se ela for uma pessoa que age pelo inconsciente, então ela fala, é na hora, tomou, levou, entendeu? Já pode levar um box já de direita, já dá um box de direita, já está pago. Entendeu? Quanto mais você se conhece, mais você vai frear essa reação. Essa reação que vem de quê? Do seu cérebro reptiliano, é a reação de um crocodilo, por exemplo. Então, por isso que as pessoas falam que tudo, se você segue sua cabeça, você segue a maldade. Se você segue o coração, você segue o bem. Não é? Então, na verdade é assim, são instintos, né? São instintos. Então, por exemplo, a gente tem os dois instintos. A gente tem o instinto de fazer o bem e o instinto de fazer aquilo que não é o bem. E aí que tá. Se você é uma pessoa mais reativa, ou seja, você é muito reativo, isso significa o quê? Que você é inconsciente de si mesmo. Você age na consciência robótica, entendeu? Então, é o que eu falei, o exemplo é o tomou, levou. É o trabalho, o trabalho é inconsciente, né? Você tá ali. Isso. Isso. Por exemplo, agora uma pessoa que começa a fazer esse caminho de autoconhecimento, ela não é mais tão reativa. Por quê? Porque com a luz da consciência dela, ela começa a iluminar o quarto escuro do subconsciente. Então você começa a trazer luz para dentro de si mesmo. E você começa a iluminar aquilo que é oculto em você. Entendeu? Entendi. Que faz parte do quê? A programação inicial que você recebeu. Será que você teve o carinho necessário da sua mãe, do seu pai? Você entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico de autoconhecimento que liberta. A pessoa não recebe amor de mãe, de alguma forma. Né? Então, ela não recebe esse amor de mãe, a mãe tem que trabalhar, não dá o leite materno, acaba dando leite, aqueles NAN, sabe? Ok. O que isso vai gerar? A pessoa vai ter falta de carinho materno. Então, a tendência é que ela desenvolva um gosto bem exacerbado pelo quê? Doce. Por quê? O leite, quando ele entra em você, ele vai se transformar em glicose. Então, o leite é o primeiro doce que você recebe. Pessoas compulsivas por chocolate, por exemplo, por qualquer tipo de doce, é o quê? É uma carência emocional da criança dela, pode ser lá aos 0, aos 2 anos de idade, que não teve a atenção suficiente da mãe. Então, ela busca nesse doce, nesse prazer externo,
cobrir essa carência. Aí no momento que ela vem e faz, por exemplo, uma hipnoterapia, a gente vai descobrir que a causa da compulsão do doce dela é o quê? É porque ela não recebeu leite materno, por exemplo. Aí, Nossa. você conscientemente, que agora, por exemplo, a pessoa que me procurou na idade atual dela, então, por exemplo, a pessoa tem 30 anos e ela veio procurar hipnoterapia. E o problema dela começa lá do 0, 1 ano de idade. O que eu vou fazer? A gente vai fazer um esquema que é o seguinte, o consciente dela, na idade atual, vai ter a sabedoria para entender que talvez a mãe dela tinha que trabalhar e por isso que não deu leite materno, não é que a mãe dela é ruim. E aí você começa a fazer o quê? Reinterpretar toda a sua história. E aí você muda todo o seu funcionamento cerebral, entendeu? Todas as redes neurais, por quê? Nosso cérebro ele é plástico, então ele tem a capacidade de se moldar conforme você aprende. Caraca, que louco. Aí, nesse caso, como a pessoa entendeu que a compulsão vinha disso, ela passa a não querer mais o doce. Normaliza, entendeu? Porque no fim, quem que estava impulsionando ela a buscar o doce? Quem que você acha? Quem que estava impulsionando ela a buscar o doce? Quem que estava gerando o desejo de buscar o doce? A mãe, como uma figura dentro do subconsciente. No fim, sim, o doce era o quê? Era o meio que o subconsciente dela encontrou de proteger ela da carência. Então ela precisava buscar esse doce, era um mecanismo que estava instalado lá dentro. E aí, através da hipnoterapia, a gente consegue mudar esses mecanismos, esses programas, né? São programas, são como se fossem programas, instruções que a gente tem que seguir, que são ruins pra gente mesmo. Nossa. Isso pra tudo, tá? Você explodiu a cabeça do apresentador aí, ó. Vem cá, deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Faça perguntas, produtor. Minha pergunta não é bem... mas não é relacionada a isso. O Alzheimer afeta como nessa parte de consciente e subconsciente? Então, na verdade... tudo, né? Só o muito antigo que ela consegue manter ainda, né? Na verdade é assim, né? Eu posso falar porque eu tive um avô que faleceu de Alzheimer. Então, tem conhecimento de causa aí. Na verdade é o seguinte, gente. O Alzheimer, ele é uma doença que ele degrada o seu cérebro. Então imagina, você vai perdendo ali a plasticidade, você vai interrompendo conexões cerebrais, né? Você vai perdendo neurônios, tá? Hoje em dia não se sabe o motivo do Alzheimer, né? Se diz que o motivo do Alzheimer é hereditariedade, né? Condições ali que não se sabe como, mas se desenvolveu. Mas entenda o seguinte, essa disfunção, em grande parte, está ligado também com uma questão de vitamina, uma questão de nutrição desse cérebro, entendeu? Talvez a pessoa não se preocupou tanto em nutrir o cérebro dela, e aí quando chega numa idade mais avançada, o cérebro dela sofre com a degradação, entendeu? É mais nesse sentido do que propriamente dito alguma coisa ligado com o mecanismo interno dela, entendeu? O Alzheimer em específico. Entendi, tá certo. Cara, Ricardo, você fez eu ficar pensando aqui nas coisas aqui. Pois né? Ciente. Caramba. Aí, ó, Celso Ricardo falando parabéns pela grande amigo. E ao palestrante Ricardo. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado. Dá like aí, se inscreva no nosso canal. É uma live aí que eu tô bem pensativo. Ó, depois eu vou dormir pensativo, Ricardo. Caramba. Poxa, mas aí pelo menos instigou aquela fagulha do autoconhecimento. Aí eu fiz o meu papel. Tá certo. O cara quebrou o apresentador, né? Quebrou o apresentador agora. Explodiu a mente dele. Reconstruiu um prédio de 40 andares na cabeça dele agora. Você gosta, né, Bruno? Você gosta. Tá morando na cabeça dele, né? Para fechar essa primeira parte aqui da hipnose aqui que a gente está aqui, para partir para a segunda parte aqui, que é as perguntas legais que eu gosto de fazer. Legal. Fala um pouquinho para a gente, que era para mim ter perguntado para você no começo, como que tudo começou, né? Como que tudo começou na sua vida, tipo, para você ser um hipnoterapeuta hoje, tipo, se você tinha sonho de ser outra coisa quando você era mais jovem, eu quero ser... Muita gente já falou que eu
eu era comissária de bordo, de voo, eu queria ser jogador, queria ser não sei o quê. Qual que era? Como que tudo começou na sua vida? E tem a história. Vamos lá. Tem a história, por isso que por que você chegou aí, né? Então, vamos lá, gente, vamos para a história, então. Então, eu, né, Ricardo, eu desde idade, né, aí 16, por aí, eu já tinha mais ou menos definido o que eu queria fazer, né, que era trabalhar com o quê? Informática. Então, primeiramente, o que eu queria? Era desenvolver games. Olha. Então, eu queria desenvolver games, aí eu precisava entender como que isso era feito. Aí eu descobri que era através de uma linguagem de programação, né? Na época era o PlayStation, inclusive. Aí eu falei, beleza, eu preciso aprender isso. Aí eu decidi, né, em conjunto com os meus pais, eu falei, eu quero aprender isso aqui, porque isso aqui vai ser minha profissão e me bancaram. Eu aprendi aquilo. E aí descobri que aquilo podia servir também para construir sistemas comerciais. Entendeu? Então eu me tornei o quê? Um desenvolvedor de software. Estudei, né, na faculdade, fiz faculdade ali, né, apesar de eu não ter completado essa faculdade, né, a primeira aí, e aí fui nessa carreira de desenvolvimento. Então, ao longo da minha vida toda, eu fui o quê? Um desenvolvedor de software. Então, eu construía programas para ensinar o computador a fazer aquilo que o meu empregador queria. Sistema para detecção facial, sistema para detecção de impressão digital, etc. Tem um monte de estilos aí. Então, em determinado momento da minha vida, principalmente depois que eu encontrei a minha esposa, né? Então a gente construiu uma família, e aí naquele momento eu comecei a engordar muito. Então eu tive 116 quilos. Nossa! E hoje eu tenho 72. Tá lá no meu Instagram para eu não mentir. Aí o que acontece? Só que assim, nesse meio tempo, eu sempre tive muito interesse pela mente humana, porque em paralelo ao estudo da informática, né, dos sistemas, eu sempre estudei também o autoconhecimento. Então, como eu disse, com 18 anos, me instigava as coisas, né, muito questionador. Como que isso funciona, né? Eu lembro até hoje que minha mãe me falou uma coisa, falou assim, mas você precisa ter fé. Aí eu falei, o que é fé? Me explica o que é fé. Eu não sei, então eu vou descobrir o que é. Eu fui partindo dessa pergunta, me envolvi com vários meios de autoconhecimento, né? Então, tive todo um trabalho aí com as tradições antigas, né? Do sânscrito, hebraico, xamanismo, muitas tradições, até que eu lembrei o quê? Que minha paixão sempre foi a mente humana. Aí surgiu a oportunidade de eu estudar numa escola extremamente conceituada, né? Que hoje é a mais conceituada do Brasil, da qual, inclusive, o hipnotista que você falou, o Pyong, se formou, que é a Omni. E aí eu fiz essa formação da Omni, e a partir daí, a mente explodiu. Porque dentro da formação nós também nos tratamos. Então eu precisei ser tratado dentro da formação. Todas as pessoas que saem formadas de lá, a gente se trata, basicamente. Para quê? Para a gente poder ter o conhecimento suficiente, né, o arcabouço, para poder tratar as outras pessoas. Sim. E aí, naquele meio tempo, eu também comecei a mudar totalmente a minha alimentação. Então, imagina, 116 quilos, mudei minha relação total com a comida. Eu era daqueles que entrava numa churrascaria e ficava 3 horas. Nossa. Né? Hoje eu sou vegano. Então já fazem, acho que mais de 4 anos, não como uma carne, nada disso. Por quê? Eu mudei toda a minha relação com a comida, e isso fez o quê? Fez com que eu emagrecesse, e também as questões de mudança mental, as questões da terapia, tudo que fui aprendendo, fui integrando. E assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu compreendi o motivo que me fazia o quê? Engordar. Tem um motivo para as pessoas serem obesas, né? Porque quando você compreende isso, o subconsciente deixa de te proteger de si mesmo. Ele fala assim, agora você não precisa mais se proteger do mundo. Entendeu? Então, em determinado momento, mudou essa chavinha, e aí eu comecei naturalmente a emagrecer. Quem me conhece sabe. Fiz academia nenhuma. Foi só mudança de mindset, mudança alimentar, com uma ajuda gigantesca da minha esposa, né? E aí simplesmente eu sequei. De 116 fui para 72 quilos. Sustei toda a família, sustei todo mundo. Nossa. E aí passei então a atender aqui em Itu, presencialmente.
E ao longo dos atendimentos, mais eu via que aquele processo que eu tinha passado, ele é aplicável, ele é uma ciência, que é o que é a definição. Algo que você aplica e consegue replicar em outras pessoas. E aí, desde então, estudando cada vez mais, e atendendo, estudando, atendendo, e vendo mudança, transformações das pessoas. Então, basicamente, é aí que nós chegamos hoje. Deu uma resumida aí da história. Pô, vegano. Não, brincadeiras à parte. Hoje eu sou vegano, na verdade, toda a minha família. Respeito, mas assim, um churrasquinho, né, pô? Carninha. Tá? Não tem mais, não, hein? Brincadeira. Não, bacana, pô. Legal, né? De TI para hipnoterapeuta. Na verdade, eu tenho a empresa de TI hoje funcionando, eu ainda coordeno, faço desenvolvimento, faz tudo em paralelo. Coordeno, faço desenvolvimentos ainda, e em paralelo também eu exerço a hipnoterapia. É tudo junto. E quem disse que não pode fazer duas coisas? Pode faz. fazer 3, 4, 5, 6 coisas juntas, né? Ai, que bacana. Aí sim, legal. É só ter força de vontade e um corpo bem nutrido. Verdade, é só ter força de vontade mesmo. Tanto que a gente tá aqui, ó. O produtor faz uma coisa, faz outra, depois nós tá aqui no domingo, faz isso, faz aquilo, e pá, até a gente conseguir aí os nossos objetivos. Mas, bacana o que você falou. Você falou também que você estuda nas horas vagas língua hebraica, né? Línguas antigas. Sim, cara. Acredita nisso? Eu também sou estudou. Eu não sei o que é. Olha eu no autoconhecimento aqui. É assim. Desde, né, dos 18 anos, então eu tive contato com muitas tradições. Então, o que são tradições? Escritos de 4.000 anos atrás, por exemplo, começam lá na Índia, nos tempos primordiais da humanidade. Ali existia uma língua chamada sânscrito, tá? Essa língua hoje é morta, infelizmente, mas ali foram escritos o quê? Os primeiros textos da humanidade. E se você for olhar aqueles textos, eles foram escritos por seres que eram extremamente autoconscientes, ou seja, eram seres fora da curva. Não é? Eles viviam o quê? Experiências, né? Ou seja, eles expandiam a sua mente e eles traziam isso e escreviam. Aí se condicionou o quê? O que é chamado Vedas. Já ouviu falar dos Vedas? Não? Então, não. É como se fosse assim, ó. Imagina o seguinte, Renan, nós temos a Bíblia hoje, não temos? Certo. Então, imagina a Bíblia dos indianos, dos hindus, dos indianos, de todo aquele povo, paquistanês, todo mundo. São os escritos sagrados deles. Ok. Aí nós temos também os nossos escritos sagrados, que vem mais da linha oriental também, dos povos semitas, que é o quê? Escritos em hebraico, né? A Torá, 5 livros de Moisés, né? 5 livros de Moshe. Nós temos aí também os escritos mais recentes aqui, ocidentais, então a gente tem o que é chamado aí o esoterismo também, que na verdade é o quê? É uma releitura desses textos tradicionais. Então, em paralelo também pode-se dizer que eu sou estudioso dessas escrituras, né? Desses estudos mais místicos, que buscam o quê? Levar o autoconhecimento e, através da experiência íntima, interna, a pessoa expandir a sua consciência e alcançar o seu potencial máximo. Entendi. Você gosta de ler livros de mistério, essas coisas? Cara, você gosta de suspense? Você gosta de assistir filme, assim, alguma coisa assim? Sim, eu gosto muito de filmes, né? Mas, assim... Que tipo de filme que você assiste, assim? Tipo, suspense? Cara, tudo que tem mistério relacionado, eu tô assistindo. Suspense, tudo que tem esse tipo de... aquela expectativa, né? O que a gente fala, o cliffhanger, né? Eu gosto daquilo. Em paralelo aí também, leitura, né? Você acabou pegando num ponto. Eu gostava muito de ler livros de RPG quando era mais jovem, né? Então também lia bastante esses livros mais míticos, né? Que nos permitiam o quê? Criar mundos, histórias. Então, assim, imaginação é uma coisa que nunca faltou. Imaginação. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ler. Eu gostava, né? Na verdade, a gente bota a culpa no tempo. Mas eu gostava muito de ler livros da Marvel, sabe? Sei, quadrinhos, claro. Claro. As HQs, né? Que são chamadas. As HQs, sim. Eu li muito do Batman. Putz, ia na famosa banca de jornal, né? Se perdia lá dentro, né? Eu me hipnotizava na banca de jornal, porque eu entrava lá e meu pai... Ô, Ricardo, vambora, tá na hora. Porque, ficava ali imerso naquele mundo.
Nossa, era bacana, eu gostava. É. Meu pai também, quando eu ia com ele na banca de jornal, comprar isso aqui, eu vou ler, vou ver. Você ficava olhando as imagens, né? É verdade. O ser humano é bem preguiçoso. Vou falar a verdade para você. Eu sou bem preguiçoso para ler. Aí eu É. gosto de figura, observar a figura, tentar analisar alguma coisa. Então, é bacana. Mas eu preciso muito, assim, ter aquele... O meu subconsciente precisa deixar eu ler. Você entendeu. É isso aí. Precisa deixar eu ler, precisa eu liberar esse negócio de mim, assim, para mim ter mais conhecimento das coisas também, né? Sim, na verdade, assim, é a gente que acaba criando um modo de funcionamento, tá? Então, Sim. vamos supor, se você, quando teve a primeira experiência com a leitura, não foi legal, as pessoas não te incentivavam, te deram aqueles livros bem loucos para ler, aqueles livros bem maluco, nada a ver. Meu, você vai criar o quê? Uma aversão. Aonde está essa aversão? Agora você já sabe, está instalado no seu subconsciente. Agora sei onde está. Agora já sabe. Produtor, vem cá. Eu vou colocar o produtor nessa, que ele deve ter um subconsciente também, né? Ah, todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Professor, produtor, qual que é o seu subconsciente? Fala aí. Não tenho a menor ideia, tem que passar um especialista para descobrir. Mas como que era? Eu também não gosto de ler, gosta não. de ler, produtor? Só artigo científico. Eu só leio o que é necessário, porque, tipo assim, tem que entregar um trabalho, aí eu leio. Só assim, Entendi. só na obrigação. Só na obrigação. Só na obrigação. Mas, ó, uma coisa que eu ia falar, gente, a nossa própria mente subconsciente, ela tem muita informação sobre nós mesmos que a gente pode acessar, né, e pode ser muito rico isso, entendeu? Principalmente na melhora pessoal. Então, por exemplo, a pessoa falar para mim assim, eu procrastino. Eu não consigo ir para frente no projeto e tal. Então, por que você procrastina? Tem um motivo. É que nem aquela coisa. A gente fala, é causa e efeito, né? Então, vamos supor, estou de frente para um rio, pego uma pedra, vou atirar lá no rio. É a causa. O que é a causa? Foi eu jogar aquela pedra. E o efeito? É a água levantar. A água não levantou por acaso. Entendeu? Então você não é como é por acaso. Tem um motivo aí dentro. E aí, quando você quer descobrir os motivos do porquê você é dessa forma, né, principalmente se forem motivos limitantes, né? Por que eu não consigo tal coisa? Por que em qualquer setor isso, tá? Pessoal, profissional, espiritual, qualquer um que você quiser. Por quê? Porque geralmente você tem um motivo para isso. Eu mudei, agora eu tô obrigado a aprender inglês agora. Então, tá vendo? Agora eu só assisto, tudo que eu assisto é em inglês agora. Entendi. Entendo alguma coisa? Não, mas vai que por osmose eu começo a aprender. Então, tá treinando o listening, né? Esse dia eu já tava sonhando em inglês, já, só que eu não consegui responder ninguém, mas tá suave. Aí, ó, tá bom, esse é um bom nível. Tô sonhando em inglês já. Mas o que adianta? Eu olhei e falei assim, agora, como que eu respondo? Acordei. Uma coisa, gente, aquilo que você falou no começo, Renan, agora a gente já sabe como é que ali funciona, né, o básico, né, a estrutura cerebral. Então, a hipnose nada mais agora desmistificando um pouco, hipnose é o estado natural da mente humana. Por quê, Renan? Porque hipnose, na verdade, é o quê? É foco e atenção. Toda vez que você está no foco e atenção, você está num tipo de hipnose. Por exemplo, vamos supor, você está num foco e atenção e, de repente, você colocou a chave do carro no bolso, aí você começa a se preocupar ali, conversar com uma pessoa, daqui a pouco, putz, onde eu coloquei a chave? Meu Deus, cadê a chave? Perdi. Está no seu bolso o tempo todo. É um tipo de hipnose. Por quê? Você entrou, né, num loop de foco e atenção e aquilo gerou o quê? Alucinação negativa. Você esqueceu onde estava a chave. Ela sumiu para você por determinado momento. A mesma coisa o óculos na cabeça. Quer ver outra hipnose? A pessoa está no WhatsApp. Está aqui no WhatsApp. Foco e atenção. Automaticamente, quando dá foco e atenção, a mente consciente, ela começa a relaxar. E o que acontece com a faculdade crítica, Renan? Rebaixa. E aí, tudo aquilo começa a adentrar no subconsciente. É o processo do filme, por exemplo. Pega um filme. Que filme que você gosta? Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, perfeito, excelente.
pegou lá o Homem-Aranha, você tá naquela expectativa, todo mundo sabia que ia aparecer lá os 3, 4 Homem-Aranha, todo mundo tinha aquela expectativa, mas a Marvel não liberou. Ela foi construindo expectativa, não é? Sim. Eu quero que vocês coloquem agora aquela última imagem que eu coloquei. O que é hipnose? Aí todo mundo vai ficar entendido do que é. Aquela lá, Nicolas, a terceira que eu mandei. Ah lá, vamos lá. Olha o loopzinho da hipnose, hein? Pra todo mundo. O que é hipnose, gente? É imaginação, que é mais poderosa que o conhecimento. Ela gera uma fisiologia, ou seja, ela muda alguma coisa no seu corpo, vai gerar uma experiência, uma imersão, vai criar uma crença, você vai acreditar naquilo, e isso é alimentado pelo quê? Expectativa. Então vamos lá, filme do Homem-Aranha, vamos ver esse loop trabalhando. O filme todo está sendo trabalhado ali, que os Homem-Aranhas vão para o multiverso, papá. Você tá o quê? Imaginação. É a imaginação de outra pessoa, não é? É a imaginação da Marvel. Você está assistindo a imaginação da Marvel. Você está no foco e atenção, não é? Sim. Você está imerso. Aí, de repente, surge o Homem-Aranha. Os 4 Homem-Aranha. O que isso faz? Muda a fisiologia. Todo mundo grita. Todo mundo levanta a mão. Gerou uma experiência. O que gerou ali? Emoção. Lembra que eu falei? Quando toca no subconsciente, gera emoção. Tudo que te gera emoção, a pessoa ficou feliz ali, euforia, gerou emoção nela. Então é uma hipnose. Todo mundo foi hipnotizado. Nossa, cara. Você entendeu o que é de fato? Não, hipnose existe a todo momento. A todo momento. A hora que eu vi o Andrew Garfield entrando, assim, ó, saindo do Doutor Estranho, assim, que do portal. O Ned fez lá. Isso. A hora que ele saiu, assim, deu um arrepio em mim. Deu um arrepio. Fisiologia. Deu um arrepio e eu com vontade de gritar, mas não saiu o grito. Eu, caramba. Isso. Tipo, é o que eu tava esperando. Exato. Expectativa, né? Expectativa, exato. Exato. Então, na verdade é isso, o Renan. Por quê? Imagina só, aí lá na sala, no atendimento, basicamente é isso. Eu explico para a pessoa tudo isso que vocês estão aprendendo. E aí eu falo assim, olha, a hipnose, ela não depende de mim. Eu não tenho nenhum tipo de poder. Porque tem gente que chega lá e acha que eu vou tocar na testa e, sei lá, vai sair de uma depressão. Eu já logo tiro. Eu falo assim, não. Assim, eu sou igualzinho você. Não tem nenhuma diferença. A única coisa que eu conheço como funciona a estrutura da sua mente e do seu cérebro. E aí, isso me coloca na posição de quê? GPS, se você quiser falar, ou guia. Eu vou dar a instrução e você vai seguir. Então eu vou falar, ó, Renan, agora faz isso. Renan, faz aquilo. Agora você imagina a escada, Renan. Abre a porta, Renan. Entendeu? Através de uma linguagem simbólica, a gente vai adentrando nesse subconsciente e muda o que quiser lá dentro. É verdade que acontece isso aí. Muita gente pensa que o cara que hipnotiza, ele vai colocar a mão aqui, ó. Isso. Olho, e aí você vai dormir. Dormiu, daí a pessoa vai fazer, é verdade isso que acontece? Não, isso que eu ia perguntar pra você. É verdade, por exemplo, ó, igual a gente tava conversando sobre o Pyong Lee lá, né? Isso, Pyong, sim. A gente vê na TV que ele faz assim, ó, agora você vai dormir. Daí a pessoa pega e faz assim, ó. Pum, na verdade ele faz assim, ó, durma. Aí a pessoa, pum. É verdade. Mas então, é verdade, mas aí eu vou explicar como que isso acontece, porque isso não explica. Vou revelar o segredo do mágico. É o seguinte. Vamos supor, Renan, você vai aparecer lá no programa da... Sei lá, qualquer programa. Fala um programa de TV aí, de auditório. Rodrigo Faro. Vou aparecer no Rodrigo Faro. Você está sentado lá, lá na plateia, antes de ir ao vivo. O hipnotista, ele vai lá, conversa, né, explica como é que funciona. Aí ele vai fazer o quê? Convincers. Então ele vai fazer vários exercícios hipnóticos naquela plateia e ele vai ver quem que seguiu a instrução dele. Por quê? Hipnose é o quê? Seguir a instrução. Então você precisa de pessoa que queira fazer, que queira seguir, que queira passar pela experiência. Aí o Renan conseguiu seguir uma instrução. Aí eu vou chamar o Renan e vou falar assim, Renan, é o seguinte, esse é o pre-talk, tá? Nós vamos fazer um contrato hipnótico, que é o seguinte, você vai passar pela experiência de hipnose para ver qual que é o poder da sua mente, como é grandioso. Faz o seguinte, aí ele vai mandar você fechar o olho, aí ele vai fazer uma indução, ele vai te levar até o subconsciente. Então ele vai fazer o quê? Geralmente um relaxamento progressivo, de forma certinho, que o hipnotista faz.
Quando você estiver no estado de hipnose, que é o quê? Consciente e relaxado. Só isso. É quando o seu fator crítico abaixou, aí ele vai falar assim, isso para todas as pessoas que vão participar. Todos vocês agora, assim que eu estalar os dedos e disser durma, vocês voltam nesse estado maravilhoso de hipnose, nesse estado de relaxamento incrível, a qual vocês estão sentindo muito bem. 3, 2, 1, isso acontece agora. Pá, aí o programa vem ao vivo. Aí quando o programa vem ao vivo, ele fala, durma. O que acontece? Ele programou no subconsciente. O subconsciente está abaixo do consciente. Ele ordena o consciente. Por quê? Se você olhar as mentes, quem que veio primeiro? Inconsciente, não é? Então ela é a mais velha, ela comanda todos. Subconsciente, ele veio antes do consciente. Então ele é o mestre. Logo, nós somos o quê? Apenas ordenados pelo nosso subconsciente. Então, se você coloca uma instrução no subconsciente, ela é executada. Por isso que o Pyong chega lá e durma. Não é que a pessoa, ela voltou para aquele estado só, é que o pessoal ao vivo não sabe. Cara, Pronto, tá doutor, desmistificado. Você sabia disso, produtor? Dificilmente. Isso é segredo de Eu hipnose. não sabia disso. Então, Eu acompanho o Pyong, essa parte ele não revela. Ele só fala que tem um preparo ao Isso, vivo. esse é o preparo. Mas Pronto, como é revelei o preparo Ele do fala menino. que não pode porque é perigoso, ele fala. Uhum. Que você pode fazer errado revelou com alguém e danificar a mente dela. prepara o processo judicial aí. Então. Isso. Na verdade, o que ele faz, em palavras simples, ele instala um gatilho de signo-sinal. Ou seja, signo, qual que é o signo? É um símbolo e o sinal, ó. Pá. Então, assim que eu fizer isso aqui e disser durma. Então, durma. Pô. É isso. Entendeu? Aí, uma vez que você está naquele estado, o que vai acontecer? Qualquer coisa que você quiser. Porque daí o seu subconsciente, ele comanda todo o seu processo imaginativo, ele comanda toda a tua realidade. Então, imagina o seguinte. Os nossos sentidos, então, tato, olfato, paladar, ouvido, né, eles recebem, por exemplo, 10 bilhões de bits por segundo. É muita coisa, gente. Muito. Quanto que você pega conscientemente? 1%. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que para onde vai toda essa informação? Para baixo do tapete, para dentro do subconsciente. Por isso que a gente pode entender o quê? Que o subconsciente é como se fosse... Imagina um iceberg, aí você imagina aquela água. O consciente é aquilo que está fora da água do iceberg. E o subconsciente é todo aquele gelo que está lá embaixo. E aí que a gente fala, a gente usa só uma parte da nossa mente, então 10%. Por quê? É o que está consciente aqui em cima. Onde está os 90%? Lá embaixo. Está num estado profundo. Caramba, bacana, pô. Você entendeu como é que funciona? Porque muita gente fala que é mito, né? Não é mito. Não é mito. Porque imagina, se o seu subconsciente ele controla todo o processo fisiológico, então ele controla seus sentidos, seu olhar, seu tato, olfato, paladar, sua audição. Por isso que é possível o quê, gente? Vamos entender agora essa explicação. Por isso que é possível quando o hipnotista ele tem ali uma pessoa que quer experimentar hipnose de palco, ele fala assim, pessoa em subconsciente, durma, a pessoa desce para aquele estado gostoso, ele fala assim, agora subconsciente, você vai abrir os olhos aqui, nesse momento, daqui a pouquinho, não agora, olha a expectativa sendo gerada, você vai ver uma maçã deliciosa, suculenta, a melhor maçã que você já comeu na sua vida, você já vai salivar quando você vê e tal, isso acontece agora, e o gosto vai ser maravilhoso, 3, 2, 1, acorda. Né? Abre o olho. Aí a pessoa abre o olho e o hipnotista está com uma bela de uma cebola. Eu sou totalmente contra esse teste. O que vocês acham que ele está vendo? A pessoa está vendo uma maçã. E ela vai comer. Dentro não tem o gosto da maçã, ela já não sabe qual que é o gosto da maçã, está tudo programado no subconsciente, ela já experimentou. Ricardo, será? Vai trocar. E aí ela vai comer a maçã achando que é cebola. Pronto, o fenômeno está revelado. Será que ela vai comer a cebola? Sim. Vamos fazer assim, então, Renan. Você vai lá na clínica dele e nós filmamos o teste. Ele te dá uma cebola pra ver. Mas assim, gente, eu falei isso aí porque vocês estavam curiosos para hipnose de palco. A clínica não tem nada a ver com isso, tá? Inclusive, agora, opinião pessoal do Ricardo. Eu acho que isso aí mais denigra a hipnose, né, como uma ferramenta do que ajuda. Por quê? A gente saber que a mente tem um monte de poderes, né, de grandiosidade, a gente sabe. Agora, quando a gente usa isso para salvar uma pessoa,
de uma ansiedade que está ali a ponto de fazer com que ela faça besteira, é uma coisa. Agora, quando você usa a hipnose para fazer uma pessoa comer uma cebola e achar que é uma maçã, ou uma pessoa tomar água e, na verdade, ela pensar que está tomando cerveja, isso é totalmente possível. Entendeu? Caraca, Isso aí são o quê? São entretenimentos. Mas eu acho que ficou bem compreendido, né? Ficou bem claro, já entendi. Legal. Eu vou sair dessa live aqui, seguindo o Ricardo lá no Instagram e acompanhando. Você que não segue ainda, faça que nem eu. Siga, @Ricardo. Como que é, Ricardo? É @Ricardo_hipnoterapia no Instagram. Siga lá que eu vou seguir o Ricardo lá para ver se toda live. Eu vi uma live que você fez recentemente, né? Sim, sobre. Eu fiz duas. Eu fiz uma sobre relacionamento junto com a minha esposa e uma de ansiedade. Eu vi. É bacana o que você faz também, até porque a ferramenta Instagram, a ferramenta internet, rede social, tecnologia, tá aí, né? Então tem que ser usado. Não, com certeza. Seguindo nesse ramo que eu tô falando aqui, na sua visão, você acha que a tecnologia atrapalha ou não o desenvolvimento psicológico nas questões de autoestima, controle emocional, do próprio autoconhecimento das pessoas? Ou pode ser considerado uma vantagem hoje em dia? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade. Eu acho que a tecnologia, inclusive eu posso falar muito bem sobre isso, porque eu sei realmente como funciona por trás dos sistemas, né? Ela é uma faca de dois gumes. Então eu posso usar uma faca para passar manteiga no pão, como para ferir uma pessoa. Certo. Nós temos esses dois tipos de categorias de pessoas. Nós temos pessoas hoje que usam a tecnologia para levar informação, conhecimento e salvar vidas. E temos pessoas que sabem o que estou falando, sabem como fazer a manipulação psicológica e usam para te induzir a comprar alguma coisa, e usam para te induzir em alguma ideia. Então, é uma faca de dois gumes que depende do que você tem na sua essência, como você usa. Essa seria a minha resposta. Verdade, a tecnologia é bem complicado de... Assim, na minha visão, né? Bem complicado de se entender, porque eu vejo igual os parmeses aqui. Quando a gente começou, não era para ser um podcast, galera. Não era. O intuito era para ser um programa de rádio. E olha só onde a gente está, né? Podcast. Então, a gente tem uma consciência aí de que a gente tenta levar um pouco para as pessoas um tipo de motivação, um tipo de conhecimento das pessoas que vêm aqui falar sobre o trabalho, como o seu. Muito legal, muito bom. Então, vocês estão fazendo bom uso. Uma maneira que a gente tenta fazer, né? Exato. Produtor, antes de eu fazer aquela pergunta marcante para ele, faça alguma pergunta aí, se você tem em mente. E o mistério agora? Pra onde que vai o mistério? Que mistério. Nenhum. É só zoeira, só. Vamos falar da parte de programação dele aí. Desistiu da parte de jogos? Cara, vou te falar a verdade. Quando eu tive a oportunidade, estudei bastante para isso, de fazer uma entrevista na Ubisoft do Brasil. Então, eu ia, inclusive, participar de um projeto que eles estavam em conjunto com a Blizzard. Bom, quem conhece game vai saber o que eu estou falando. Eu já não jogo mais, mas eu conhecia na época, sabia o que eu ia fazer. E quando eu vi que um desenvolvedor de games no Brasil, como desenvolvedor de games, a minha hora eu ia ganhar muito menos do que como desenvolvedor de sistemas comerciais, na hora eu desisti, eu entendi que desenvolvimento de games é só realmente em países que é dito mais desenvolvido, né? Onde o entretenimento ainda está em grande explosão, como Estados Unidos, né? E outras potências aí, Londres, né? Onde tem muita gente, mas aqui no Brasil não compensa muito, entendeu? Hoje um desenvolvedor comercial, ele estaria muito mais bem alçado financeiramente do que um desenvolvedor de game. Hoje a Microsoft comprou tudo.
Mas, assim, respondendo a pergunta, eu aprendi a fazer os jogos. Eu aprendi, fiz alguns testes, eu falei, não, isso ainda não era, não é o que eu quero. E ainda bem que não, porque senão eu não teria encontrado depois a hipnoterapia, né? Não teria seguido o caminho. Tira uma dúvida minha, não tem nada a ver com o que você atua hoje, mas é feito em lista de instrução ou você modela ele e joga atrás do modelo? Como que é feita essa programação? Então, é feito assim, cara. Vamos supor, você tem a linguagem de programação, certo? Então vamos pegar uma linguagem famosa hoje, o C Sharp, né? Então, você tem o C Sharp. Você vai modelar o game todo num animador 3D. Então, você vai modelar lá no 3D Max, no Blender, né? Se você sabe o que eu estou falando. Aí você vai criar todo aquele modelo, todo aquele cenário. Quem que vai dar vida para aquilo? A linguagem de programação. Entendi. É a linguagem de programação que vai mexer a articulação do bonequinho quando ele andar. É a linguagem de programação onde você vai definir se aquele bonequinho colidiu com uma parede, que é o cálculo de física, entendeu? Então você tem toda a física envolvida, o engine, é tudo através da linguagem de programação. Então é duas coisas que andam junto. Isso. Hoje em dia é assim ainda. Acho que vai continuar por um bom tempo. Não, vai continuar. Só linguagens mais avançadas vão surgir. Tá, Renan, para você de volta. Muito bem. O produtor tirando as dúvidas dele. Boa pergunta, legal. Ele quer estar ali no ramo ali também. Chegamos na parte em que eu faço aquela pergunta. Brincando. A pergunta é o seguinte, Ricardo. Eu sempre faço essas perguntas para os convidados aqui, e eles sempre falam aqui um momento que você pode falar um momento triste, mas a gente procura sempre falar um momento que foi marcante. Qual foi o momento mais marcante na sua vida até hoje, que você fala assim, pô, Renan, esse momento aqui foi fenomenal, ou esse momento aqui foi muito triste, é um momento marcante para mim e tal. Qual que foi para você? Putz. Que pergunta, hein? Teve vários? Não, cara, pior que assim, é porque acho que por tanto fazer o desenvolvimento desse autoconhecimento, eu procuro buscar uma coisa chamada, se chama, né, equanimidade. Não sei se você já ouviu falar, que é o quê? É tentar levar com igualdade todas as situações, desde as mais ruins até as mais felizes. Então, assim, é como se eu aceitasse todas as situações, né? Então, assim, para você falar para mim uma que foi marcante, assim, que tocou a minha emoção, foi o nascimento do meu filho, na qual eu estive na sala de parto e eu pude ver tudo, eu tava em êxtase, assim, eu pude ver tudo, todo o processo. O médico queria me expulsar, foi incrível. Foi uma emoção, foi uma aventura. Ver desde tudo mesmo, todo parto, para mim foi... ciclo lá que você mostrou pra gente? Foi, cara, fiquei ali totalmente, filmei, tirei foto, não podia, bicho, pra mim acho que foi isso. Bacana, pô, bacana, legal. O nascimento do meu filhinho. Saber que você tem um... produtor, fala que você quer falar. O médico tirando a criança falou, não, pera, deixa eu tirar uma foto aqui. Não, é verdade, ele falou assim, o pai tá filmando, pega ele. Legal. Não pode, né? Não pode. Ricardo, a gente tá chegando no nosso final dos Parmeiros aqui. Mas antes de chegar no nosso final, eu tenho uma... Antes você vai falar se tem algum projeto, meta, parceria, objetivo, andamento aí para divulgar aqui nos Parmeiros, já. Mas antes eu quero que você deixe um conselho para as pessoas que querem seguir seus passos e ter tudo aquilo que ela precisa na vida. Se conheça. Autoconhecimento é a chave de todos os tesouros. O ser humano é como se ele fosse um mendigo sentado ao lado de um baú de tesouro. Tudo que basta que o ser humano faça é ter a vontade, ter o ímpeto de estender a mão nesse baú do tesouro e pegar o que ele quiser ali. Já está disponível em você. Você já é tudo aquilo que você acha que você é. Tudo que vem de fora são pretextos, mas tem uma coisa que eu costumo falar, Renan. Quando você deita, né, de noite lá e fecha os olhos, mesmo que você tenha uma família, mesmo que você tenha filhos, mesmo que você tenha amigos, quando você fecha os olhos, quem é sua companhia?
você mesmo. Sim. Então, essa companhia eterna, enquanto você não conhecer quem você é de fato, seu potencial, aquilo que você é, de fato a vida ainda vai estar incompleta. Então, busca se conhecer. Busca se entender quem é você. Acende essa chama do autoconhecimento. É isso que falta. Principalmente para a gente passar toda essa questão de pandemia, para a gente superar qualquer coisa. Porque uma vez que você se conheça, cara, você vai perceber que você é um ser incrível. Todos são. Todos são impressionantemente magníficos. Esse seria o... Então, busque o autoconhecimento de verdade. Procure isso. Somos perfeitos, produtor. É isso aí. Busque essa perfeição dentro de Eu você. vi que você se emocionou aí. Nunca Eu vi que você se desista emocionou de aí. nada. Se emocionou, tocou o subconsciente, hein? Tocou em mim. Vou começar a chorar Aumentou aqui. já. Tem 10 andares a mais agora, desde o começo da conversa. Esse produtor é engraçado. Ele é o Lombardi aqui, fica enchendo o saco. Brincadeira. E aí, algum projeto, meta, parceria, objetivos aí que você tem na vida, em andamento? Quer divulgar aqui nos Parmesas? Cara, assim, a grande questão aí tem duas coisas que estão hoje pautando, né, a minha vida, que é o quê? Primeiro, é a questão da hipnoterapia, que eu espero expandir cada vez mais isso, que mais gente possa me conhecer. Eu ainda não sou muito conhecido, né? Aqui, principalmente aqui em Itu, ainda estou me expandindo. Agora. Então, assim, essa questão da hipnoterapia, né? Então, entra lá em contato no Instagram, né? @Ricardo @Ricardo_hipnoterapia. Chama lá no direct e a gente vai rever o seu caso, seja lá o que for que você esteja passando. Eu costumo falar, eu não anulo o caso, então eu escuto o caso, como minha esposa diz, eu faço a escuta ativa do caso e a gente vai propor uma estratégia para lidar com aquele caso, seja presencial ou online. Tá? E a segunda questão, que eu não podia deixar de falar, é uma questão que a minha esposa está desenvolvendo. Então, também, para quem quiser, siga ela, que é a questão da nutrição celular, que aí é outra coisa, outros 500. E assim, enquanto eu estou trabalhando com a questão da mente e do cérebro, do emocional, a minha esposa trabalha com o quê? Com a área do físico. Então, a gente junta uma coisa com a outra. Enquanto eu trabalho com conteúdo, ela trabalha com receptáculo, que é o físico, através de uma nutrição celular. Casou. Isso, é um casamento, exato. Então, siga ela lá, tá? É o Caliana, o Instagram dela é Caliana, Caliana com 2A, tá? Então, segue lá e vocês também vão ter um pouco sobre essa maravilha, porque um corpo nutrido gera uma mente saudável. E uma mente saudável precisa de um corpo nutrido. É uma coisa anda junto com a outra. Né? Não adianta você ter um vinho envelhecido, que é o conteúdo da tua mente ali, todo trabalhado, se o teu corpo tá ali um receptáculo, uma taça que já está muito antiga, que está cheia de trejeitos, né, de envelhecimento. Então a gente precisa renovar a nossa taça também, que é o corpo físico. E aí a gente faz um milagre de uma coisa só. Né? Fala para o José que está nos assistindo, que é o nosso cara da rede social. Siga lá a mulher do Ricardo lá, quem sabe ela tá aqui também. Ela é vergonhosa? Tem vergonha? Não. Então, gente, é @Caliana com 2A e underline. Então, Caliana com 2A e underline. Não, ela não é, não. E ela tá com uma questão, gente, trazendo que ela se tornou uma representante, né, então, multinacional de uma empresa que faz essa questão da nutrição celular. Cara, uma nutrição que em 6 minutos alimenta o seu cérebro, seu sistema nervoso, sistema cardíaco. Meu, nem tenho o que falar. E aí hoje nós estamos combinando, entendeu? Nós estamos criando esse tratamento que acaba sendo exclusivo até. A gente combina a hipnoterapia com o tratamento do físico, então. Mas nesse caso, o resultado... vou virar vegano daí? Hã? Nesse caso, vou virar vegano? Não. Não tem a ver com a mudança alimentar. É uma nutrição ali. É uma nutrição que ela é celular, ela vai direto nas suas células. Aí é só seguir lá que ela posta sempre. Então, é coisa de incrível.
Não, brincando, tô brincando. Galera, segue lá a esposa do Ricardo, segue o Ricardo também e Isso. dá bastante like, veja o trabalho deles lá, que é super bacana a gente acompanhar o trabalho de pessoas que a gente está trazendo aqui por mesa que ninguém sabe, ó. Que é isso? Pô, quero saber. Pá. Igual você falou, eu tenho curiosidade de saber o que é a palavra fé, igual a sua mãe lá, tem a fé, Isso. o que é fé, né? E o que é o hipnoterapeuta? O que é? Então, galera que acompanhou e que vai acompanhar a gente, tá aqui, ó. Vai ficar gravado no YouTube para quem quer saber. Legal. Ricardo, seguinte. É uma pergunta bem bacana que a gente faz, mas eu acho que você vai tirar de letra essa pergunta aqui. Uhum. Como que você se vê daqui 10 anos, cara? Como que eu me vejo daqui 10 anos? Cara, eu me vejo uma pessoa muito mais serena do que eu sou, uma pessoa que consiga emanar e transmitir cada vez mais serenidade no momento complicado como nós estamos vivendo, do mundo como um todo, uma pessoa que consiga literalmente trazer a luz da consciência e do conhecimento para todos aqueles que estão ao redor, uma pessoa que possa ser um suporte, uma referência para que aquele que está afundando fala, não, você não precisa ir para o poço, vem aqui, vem para a luz, entendeu? Então, uma pessoa nesse sentido, uma pessoa que cada vez mais compartilhe. O meu lema é esse: compartilhar, receber para compartilhar. Então, todo o meu motivo de existência seria esse. E um pai de um pré-adolescente, né? Um pai de um pré-adolescente também, Nicolas. Que é uma batalha aí para os papais de hoje em dia, né? Então, exatamente. Isso aí. Produtor, então, faz o seguinte: roda a vinheta que o nosso Ricardo Barros está no Palavra por Palavra dos Parmês. As pessoas ficam pensando, Ricardo, dá maior medo essa vinheta que o produtor fez aí. Ele fica fazendo vinheta aí, os caras ficam pensando assim, nossa, que é isso, né, mano? Que é isso, né? Essa vinheta que o produtor lançou aí, um suspense da galera aí, mas não é nada demais, é só palavra por palavra com o Ricardo Barros. Eu vou falar uma palavra, Perfeito. ele vai falar em uma palavra o que significa para ele. Mas geralmente não dá certo não, tá, Ricardo? Geralmente a pessoa fala, é muitas palavras e eu vou seguir, e a gente libera, tá? Não tem problema. Tá bom. Então, vamos lá. E tem que ser rápido, é isso? Não, vai no seu tempo, vai no seu tempo. Ah, tá. Vai no seu tempo, beleza? Vamos ver. Deus. Qual que é a palavra? Deus. Deus. A essência de tudo, aquilo que nos faz respirar, aquilo que nos dá a emanação, a transformação, a destruição dos nossos maus, dos nossos maus instintos, aquilo que literalmente está respirando e nos faz existir pelo seu respirar. Nos vivemos e nos movemos dentro dele. Família. Tudo é base. Assim como um edifício não pode ser suporte, ser erguido sem uma base, a família é a base do crescimento, como a raiz de uma árvore. Autoconhecimento. Extremamente vital, tão vital quanto o ar. Quando as pessoas aprenderem que o autoconhecimento é mais vital do que tudo, elas vão entender que a metáfora é que é como se você colocasse a cabeça dentro de um rio e estivesse se afogando. No momento que as pessoas estiverem buscando aquele fôlego para sair de todas as situações que elas vivem, elas vão entender o que é o autoconhecimento. É esse alento. Ser humano. A obra magna da criação, a manifestação sagrada, divina, da geometria, da inteligência cósmica, tudo que existe de mais sagrado. Ser humano, né? Um instrumento, um canal, um catalisador. Ansiedade. Aquele que... Ansiedade? Ansiedade? O mal do século. O resultado da falta de autoconhecimento. Sucesso. Consequência. Um lugar que gostaria de conhecer. A Bulgária. Numa montanha chamada Seti Hila, que pouquíssima gente conhece.
Eu, principalmente, não. Procura lá, Sete Lagos de Hila, Bulgária. Um ídolo. Um ídolo? Nenhum encarnado. Nenhum. Um herói. Um herói? Ai, acho que Superman. Um medo. Um medo. Não cumpri minha missão. Não cumpri o motivo da qual estou aqui. Uma o quê? Felicidade. Interna. Felicidade. A maior felicidade é estar consigo mesmo equilibrado, sereno. Agora vamos lá. Ó. Praia ou Beto Carreiro World? Vixe Maria, que praia. Beto Carreiro World, não. Talvez praia. Ó, essa aqui é bacana, hein? Churrasco ou estudo da língua hebraica? Com certeza o hebraico 3 vezes, assim, ó, livros, pilhas de livros. Eu não acredito nisso. Mas O beleza. dia todo. O dia todo. Ó, esse aqui então. Torta de frango ou ovos com bacon? Nenhuma das duas, jejum. Filó ou chuchu? Os dois. Pô, manda os dois. Time do coração? Não tem. Não tem time. É o Corinthians agora. Não tem time. Bandeirinha. Ó, complete a frase. A vida é? Sabedoria. Eu tenho muito orgulho de? Ser o que eu sou. E, para finalizar o palavra por palavra, resuma em uma ou mais palavras, Ricardo Barros. É. E eu sou simplesmente um instrumento que está aqui para compartilhar. Muito bem. Esse foi Parmesa Podcast com o Ricardo Barros. Produtor, venha cá. Chega mais. Chega mais para fazer a despedida aí, nosso querido Ricardo. Olha aí, ó. Sete Lagos de Hila, achou. Bem parecido. É. Ó, o produtor mandando na tela aí. Onde você quer visitar? Bulgária, cara. Nossa. Bulgária. Quero sair pra esse Diga, fera. Diga que minha cachorra tá latindo. É. Ricardo, quero agradecer de coração por você ter cedido seu tempo, batido papo com a gente aqui, falado um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua pessoa. Espero que você tenha sucesso na sua vida aí, seja muito feliz em tudo que você quer fazer. Com certeza você vai ser mais conhecido ainda, independente das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Você vai ser muito conhecido porque você está aqui, ó, nos Parmesa Podcast. Você vai ser conhecido, a galera vai te seguir lá agora. @Ricardo _ hipnoterapia, isso, né? Isso. Segue lá no Instagram ele, segue lá a mulher dele também, @Caliene. Caliana com 2 A e underline. Com 2 A, underline. Segue lá e veja o trabalho deles lá, que é muito importante para a galera saber um pouquinho sobre como que funciona o trabalho deles. Produtor, faça sua maestria com palavras aqui. Não, que você colocou a expectativa lá em cima, fera. Queria agradecer, né, o domingão aí, podia estar relaxando, muito obrigado por... Pô, você deu uma aula pra gente como funciona essa parte de hipnose, de terapia diferente, né? Abriu com as válvulas do consciente, subconsciente, consciente. Muito obrigado. Sim. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Quer mandar um abraço? Quer agradecer? Eu queria deixar um abraço, né, um salve, né, como se diz, para todas as pessoas que assistiram a aula, para todas as pessoas que estavam aqui acompanhando, né, todas as pessoas que são audiência de vocês também, né, e para que a gente siga sempre aí no otimismo, e espero que vocês tenham gostado, e basicamente é isso. Então tá bom, com certeza. A galera que
acompanhou e que vai acompanhar, que vai estar aqui gravado aqui, que a gente vai lançar no nosso Instagram lá. Vai dar like, vai compartilhar, seguir a gente também na rede social, segue também o Ricardo lá. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Beleza, galera? Um forte abraço a todo mundo. Muito obrigado por todo mundo ter participado aqui. E vocês também que vão assistir aí, muito obrigado aí. Dá like pra gente subir no Instagram. Valeu? Subir aqui no YouTube e no Instagram e no Facebook também. Ó, a galera falando aí, excelente profissional, ótima explicação, gratidão a Maria Dione Sena Freitas. A Josihana falando salve. Muito bem, produtor. Legal. Bem, obrigado, produtor, ter mandado aí antes de eu se despedir aqui. Então é isso aí, galera. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo. Esse foi mais um Parmesa Podcast de hoje. Forte abraço a todos e fui. Até mais, pessoal.